Boa noite, pessoal. Você que está chegando aí, Marilene, boa noite. Daqui a pouco nós iniciaremos a nossa aula de hoje. Vamos dar mais um tempinho para quem estiver chegando, né, poder entrar, tá bom? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que vocês estejam com saúde, né? E estejam se cuidando também, tá bom? Boa noite, Ulineide. Deus te abençoe. Estou vendo a minha mãe também aí no Facebook. Minha mãe agora está moderna. Está nos acompanhando aqui também no Facebook da paróquia. Vera Almeida, boa noite. Andréia, boa noite. Boa noite, Vanusa, Carla, Gislaine. Todos vocês que estão nos acompanhando, muito boa noite. Vamos dar apenas algum momento, algum tempinho, apenas para o pessoal poder ir chegando, tá bom? Isaac, boa noite. Carmen, boa noite. Boa noite, Leila. Boa noite, Cleide, Sônia, Rose, Jansen, boa noite. Boa noite, Carlos. Deus te abençoe. Ana Rosa. Boa noite, Rosana, Luceia, Ana, Teixeira, Regina. Que bom que vocês estão nos acompanhando, né? Aqui na nossa aula, temos algumas pessoas que já estão desde a primeira aula, né? Desde o primeiro momento em que nós propusemos estas aulas sobre Maria. Isso é muito bom porque a gente vai tendo essa continuidade, né? Então, é importante isso, né? Que a gente possa seguir para não perder, embora o conteúdo, a aula que foi dada, fica depois no Facebook, mesmo no YouTube aqui da nossa paróquia. Mas é interessante a gente ir dialogando, falando, né, ao vivo. Eu acho que fica melhor, tá? Andresa, boa noite. Cida, boa noite. Que Deus abençoe vocês. O João Estevão, boa noite. Cida Pérez, boa noite. Estamos para começar. Hoje eu gostaria, antes de iniciar esse nosso momento de aula sobre a pessoa de Maria, né? Eu gostaria de iniciar rezando uma Ave Maria pelo nosso querido Padre Rudney e seus familiares, né? Dona Gaetana, vó do Padre Rudney, faleceu ontem. Hoje eu fui fazer as exéquias junto com o Padre Rudney. Então quero transmitir aqui o meu abraço, os meus sentimentos, mais uma vez a todos os seus familiares, aos familiares do Padre Rudney, tá bom? E rezemos pelo descanso eterno da Dona Gaetana. E quero também, nesta Ave Maria que nós vamos rezar, colocar como intenção a saúde do Padre Joaquim,
né? Quem conhece o Padre Joaquim, de repente viu alguma nota no Facebook, o Padre Joaquim sofreu um AVC, então está internado, está em um estado estável, né? Mas está internado no Hospital América, lá em Mauá. Então rezemos também pela sua recuperação, pela sua saúde, tá bom? Então vamos iniciar então com essa oração pela Dona Gaetana, né, que faleceu lá de Piraporinha, Bom Jesus de Piraporinha, avó do Padre Rudney, e também pela saúde do Padre Joaquim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito boa noite a você que está chegando agora. Nós vamos iniciar. Boa noite, Vera Meneghello. Boa noite, Maria do Carmo. Nós vamos iniciar então, continuar na verdade, né, a nossa aula sobre Maria nos Evangelhos Sinóticos. Na semana passada nós tratamos dos dois relatos da infância, que aliás, dois relatos sobre o anúncio, né, o anúncio do anjo Gabriel, que se encontram em Mateus e em Lucas. Em Mateus, o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a José, né? E em Lucas, o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria. Algo curioso, né, que nós vimos é que José não dá nenhuma palavra, né? Não se aparece um diálogo ali entre José e o anjo. José simplesmente cumpre aquilo que o anjo lhe pede, lhe determina. É o que eu chamo de o sim silencioso, né, de José. Quanto a Maria, há um diálogo entre ela e o anjo, e no final desse diálogo ela diz o seu faça-se, né, o faça-se em mim, permitindo assim que o Filho de Deus possa assumir a natureza humana, possa assumir a condição humana, como nos lembra São Paulo lá na carta aos Filipenses, né? Assumir a condição humana a partir do ventre de Maria, sendo gerado por obra do Espírito Santo. Isso é comum nos dois evangelhos, tanto em Mateus quanto em Lucas. Nós temos muito claro que Jesus é gerado pelo Espírito Santo, né? A criança no ventre de Maria é gerada por obra do Espírito Santo, ok? Depois nós vamos voltar ainda a Mateus e a Lucas, mas nós vamos dar continuidade agora com o Evangelho de Marcos, tá bom? E ainda hoje falamos um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus. Na próxima semana nós vamos tratar da obra lucana. Então, o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, tá? Algo que deve nos chamar a atenção no Evangelho de Marcos é que nós temos pouquíssimas referências à pessoa de Maria, né? Então, ao contrário do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, nós não temos, por exemplo, um relato sobre a infância de Jesus. Se você pegar a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, você vai perceber que nós temos uma pequena introdução, né? Uma pequena introdução, lá no capítulo 1, onde diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, né? Aliás, vou ler novamente que eu não respeitei a pontuação. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, tá? O que nos chama a atenção aqui já é o título
né, dado por Marcos a Jesus, Filho de Deus, tá? E depois ele vai citar um trecho do profeta Isaías. Então, conforme está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Então percebam que no Evangelho de Marcos nós não temos aquilo que nós temos em Mateus e em Lucas, né? Um relato sobre a infância de Jesus, ou pelo menos parte da infância de Jesus, né? Marcos já inicia o seu evangelho com a missão de João Batista, já tratando da figura de João Batista. E poucos versículos depois, lá no versículo 9 do capítulo 1, já fala da missão, aliás, do batismo de Jesus e depois da sua condução ao deserto. Entende? Então, Marcos não trabalha um chamado evangelho de infância. Não trabalha um relato da infância. Ele vai trabalhar apenas a vida pública de Jesus, o ministério de Jesus a partir do seu batismo, ok? E além de não tratar, né, dessa infância de Jesus, o Evangelho de Marcos também é o menor dos 4 evangelhos, né? Ele é bem sintético e ele é tido também como o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito e base principalmente para o chamado Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, tá? Então, muitas coisas que nós encontramos no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mas há muitas coisas também que nós encontramos no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas que nós não encontramos no Evangelho de Marcos e nós não encontramos no Evangelho de João. Então, muito provavelmente, Mateus e Lucas utilizaram alguma outra fonte, também, de repente, um evangelho tão antigo quanto o de Marcos, mas que se perdeu, ou pequenas narrativas, né, sobre a vida de Jesus, que se perdeu o texto completo, mas estas pequenas referências estariam presentes ali, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, ok? Então, por exemplo, essas referências à infância de Jesus, a forma, né, como se deu o nascimento de Jesus, né, ou a visita dos magos, tudo aquilo que nós encontramos nestes outros 2 evangelhos. Tá? E tem coisas que são próprias de cada evangelista. Então, em Mateus, você vai ter coisas que não tem nem em Marcos, nem em Lucas. Em Lucas, nós teremos algumas coisas que não tem em Mateus nem em Marcos. E em Marcos, nós vamos ter, embora minimamente, alguma situação que nós não temos nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Lucas. Tá bom? Então, como eu dizia, o texto de Marcos ele é diferente, embora seja base, segundo os especialistas, os exegetas, para o Evangelho de Mateus e de Lucas, mas ele traz pouquíssimas referências à pessoa de Maria, tá? E as referências que Marcos traz à pessoa de Maria são referências que, se são lidas isoladamente, sem os demais evangelhos, nós vamos ter uma falsa compreensão do papel de Maria na história da salvação. Exatamente porque Marcos não estava preocupado em falar da missão de Maria ou do papel de Maria na história da salvação. Marcos estava preocupado em falar da missão de Jesus, tá? Da pregação do reino de Deus. Essa é a preocupação de Marcos. Não é falar sobre a mãe de Jesus, mas falar sobre Jesus e sua missão. Por isso nós temos pouquíssimas referências, e as referências que nós temos, principalmente uma delas, é uma referência que geralmente nos traz um pouco de saia justa, né? Se nós lermos apenas de maneira isolada, sem a completar com os demais evangelhos, tá? Então, que cena é essa que eu estou falando? É a cena de Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35. Para nós entendermos aquilo que nós encontramos em Marcos 31, Marcos 3, de 31 a 35,
nós precisamos voltar um pouquinho ao versículo 20 do capítulo 3 de Marcos. Se você vai lá no capítulo 3 de Marcos, versículo 20, um pouquinho antes vai dizer que Jesus instituiu os 12 apóstolos. E no versículo 20 vai dizer, e Jesus voltou para casa, tá? Jesus voltou para casa. E diz lá o texto, e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. Então Jesus volta para casa, a multidão fica ao redor de Jesus, né? A tal ponto deles não conseguirem comer. Vocês imaginem, né, que situação, por qual situação que Maria e toda a família de Jesus não tenha passado, né, por causa da sua missão. Aí olha que interessante o que Marcos vai dizer. No versículo 21, capítulo 3 de Marcos, versículo 21. E quando os seus, ou seja, os seus familiares, tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam, enlouqueceu. A família de Jesus achava que ele tinha enlouquecido, segundo Marcos, né? Segundo o Evangelho de Marcos. A missão de Jesus até então não tinha sido compreendida, tá certo? Aqui neste trecho nós não temos, né, o nome da mãe de Jesus, né? Apenas aparece os seus ou a sua família em algumas traduções, tá? Isso significa que não há, segundo Marcos, ainda uma compreensão clara da missão de Jesus por parte dos seus familiares. Por isso eles dizem enlouqueceu, né? Depois, lá no versículo 31 a 35, nós temos o seguinte, né? Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente, confirmando aquilo que está no versículo 20 e 21 do capítulo 3. Disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Jesus vai responder. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando a olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, olhando de uma maneira muito rasa, né? E talvez poderia dizer, olhando de uma maneira assim muito particularizada para este trecho, a impressão que nós temos é que Jesus está se desfazendo ou cortando os laços familiares com a sua mãe e com toda a sua família. Mas essa não é a proposta do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Marcos tem a proposta de enaltecer o discipulado acima das relações familiares. Para deixar isso mais claro, eu vou ler um trecho do teólogo Afonso Murad, que vai trabalhar um pouco essa questão. Ele vai dizer o seguinte: Marcos cria um cenário no qual há dois grupos em contraposição. De um lado, aqueles que não o compreendem, os familiares, que acham que ele está louco, ou manifestam uma clara reação a Jesus, como é o caso dos fariseus, dos escribas, dos herodianos, né? De outro lado estão aqueles que o procuram, aqueles que o acolhem, aqueles que o seguem, ou seja, a multidão e os discípulos. O gesto, diz o Afonso Murad, pode parecer estranho, como se Jesus tivesse tratado mal a sua mãe e seus irmãos.
mas ganha todo sentido no contexto cultural no qual ele viveu. Veja, no tempo de Jesus e no lugar onde Jesus viveu, na Palestina, o parentesco, os laços familiares são a instituição social principal, central. Tanto que se conhecia as pessoas ou pela sua relação com a sua família, ou mesmo pelo lugar de onde vinha. Por isso nós chamamos Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré quer fazer uma referência à cidadezinha de Nazaré, onde Jesus cresceu. Ou Jesus, o filho do carpinteiro. Ou Jesus, o filho de Maria, né? Sempre relacionando a figura com, ou a pessoa com os seus familiares. Então, o que o Afonso Murat está dizendo? No tempo de Jesus, a instituição familiar era central. E por isso, talvez, nós tenhamos a reação que tiveram os familiares de Jesus, né? Porque se a instituição a instituição familiar é a instituição social central no tempo de Jesus, quando um membro começa a fazer algumas coisas que pode vir a manchar o nome da família, esse membro tem que ser parado, né? Porque não é só ele que está em jogo, mas toda a sua família. Nesse sentido, continua o Afonso Murat, a grande família, com avós, tios, primos, filhos e parentes próximos, é uma unidade por si mesma, que é autossuficiente e absoluta. Nesse sentido, esta pertença à família dá pouca margem à autonomia da pessoa. A pessoa não pode sair falando o que quer, né? Ou agindo como acha que tem que agir, sem se preocupar com a instituição familiar, porque qualquer atitude sua pode recair também sobre a sua família, tá? Então nós entendemos a reação dos familiares de Jesus, né, de irem atrás dele, porque a ação de Jesus pode colocar em risco a instituição família de Jesus. A pessoa não é considerada, em primeiro lugar, como um indivíduo com história e personalidade, né? Mas sim membro da família. Desta forma, a gente compreende a postura dos familiares de Jesus. Por quê? Porque a postura de Jesus não está de acordo com a tradição cultural e religiosa da época. Entretanto, e é isso que nós temos que entender, o que Marcos está querendo indicar aqui. Essa estrutura familiar tradicional, diante do reino de Deus, perde a sua função. Por isso é preciso dar um passo além. Se nós ficarmos, né, dentro da estrutura familiar, o reino de Deus corre riscos de não ser anunciado. E aí nós temos a inversão por parte de Jesus. O convite é fazer com que esta relação familiar ganhe um novo sentido a partir da ideia de discipulado. E o discípulo é, antes de tudo, aquele que faz a vontade do Pai. Então, o que Jesus está dizendo, né? Ele propõe a pertença a uma nova família. Que família é essa? É a família dos seguidores, daqueles que fazem a vontade de Deus. Percebe aqui a questão, a diferença? Uma coisa é ser membro de uma família tradicional.
Outra coisa é alargar essas relações e sermos todos membros da única família de Cristo, porque fazemos a vontade de Deus. Então, a partir do momento que nós fazemos a vontade do Pai, nós somos irmãos, irmãs, mães, pais de Jesus. Ou seja, alargou-se aqui a relação familiar. A relação familiar não está mais na consanguinidade, mas no discipulado e na obediência ao projeto de Deus. Então é isso que Jesus está propondo. Jesus não está renegando sua família. Ele está propondo um novo modelo de família. Não mais um modelo de família tradicional da época, mas a família dos discípulos, tá? E deixa eu deixar isso bem claro para vocês, para que depois não saiam dizendo, né, que o Padre David ensinou que Jesus é contra a família tradicional. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no Evangelho de Marcos, esta sentença de Jesus quer significar que as estruturas familiares não podem impedir o anúncio do reino de Deus. Por isso Jesus alarga, né, a ideia de família. A família não é apenas aqueles que são consanguíneos ou que dividem o mesmo sangue, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai. Por isso que você que está assistindo, nós podemos ser chamados de irmãos de Jesus, filhos do Pai. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos Pai Nosso, né? Nós compartilhamos o mesmo Pai com Jesus. Por quê? Porque os laços familiares estão alargados. O que nos une como única família de Deus é exatamente, né? É exatamente o fato de nós professarmos a mesma fé em Cristo Jesus. O Isaac está dizendo, esse gesto de Jesus deve ter sido, então, um grande escândalo aos judeus. Se nós formos olhar o texto, né, o Evangelho apenas de uma maneira assim muito particularizada, sim, né? Porque o judeu ele estava acostumado com aquela estrutura familiar onde nenhum membro da família era tão autônomo assim na sua própria vida, né? Quando Jesus oferece esse novo modelo de família, né? Ou seja, a família dos discípulos, aquilo que nós vamos chamar de igreja, né? Então, Jesus está rompendo com a tradição familiar, mas não com a família. Jesus está convidando que, inclusive, os seus familiares façam parte desta nova proposta da família de Deus. Entende? Por isso que eu dizia, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando tratamos a pessoa Maria, né, nós não podemos ler a pessoa Maria ou entender o projeto a pessoa de Maria no projeto salvífico a partir de um único evangelho, porque nós corremos o risco de cair no erro. Nós estamos tratando evangelho por evangelho, que é para a coisa ficar bem clara. Mas quando nós falamos da pessoa de Maria no projeto salvífico, nós precisamos ter os 4 evangelhos como base para a nossa reflexão. E não apenas um deles, porque senão a nossa teologia ou a nossa mariologia vai ser uma mariologia manca, né? Tá faltando um pé, tá faltando alguma coisa que sustente, entende? Então tem que tomar cuidado com isso. Nós estamos tratando dos textos, né? Cada um, né? na sua particularidade, mas nós não podemos esquecer que quando nós vamos falar da pessoa de Maria no projeto salvífico de Deus, nós temos que recorrer a todos os textos e não apenas a um deles. Porque se nós recorrermos apenas a um deles, nós corremos o risco de fazer uma leitura errada. Então perceba, não há
um afastamento de Jesus de sua família, mas um convite de que sua família faça parte da família dos discípulos, né? Por exemplo, se a gente for unir este texto com aquilo que nós encontramos no diálogo de Maria com o anjo, quem foi a primeira a fazer a vontade do Pai? Foi Maria. Faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, não é? Mas no texto de Marcos nós não temos esse trecho. Por isso que nós não podemos ler a missão de Maria ou entender a missão de Maria apenas a partir de Marcos. É preciso termos o livro de Mateus, também de Lucas e de João. Assim nós vamos compreender. Entende? Então, como o Evangelho de Marcos queria apenas tratar da missão de Jesus, ele pouco falou sobre Maria. E quando falou nessa mudança de relações, como que um convite para que todos os familiares fizessem parte desta nova família, ou deste novo modelo de família que Jesus está estruturando, que é a comunidade dos discípulos, tá bom? Depois deste texto, nós teremos um outro texto em Marcos que vai fazer referência a Maria e aos irmãos de Jesus. Depois a gente volta nessa questão dos irmãos de Jesus, tá bom? Esse outro texto é o capítulo 6, versículos de 1 a 6, tá? Então, capítulo 6 de Marcos, versículos de 1 a 6, que vai dizer o seguinte: Saindo dali, foi para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por causa dele, ou por sua causa. Então, aqui nós temos a segunda referência à pessoa de Maria. Isso se dá através de uma certa admiração por parte daqueles que escutam Jesus, né? Mas é uma admiração um pouco preconceituosa, eu diria, né? Como é que este homem faz esses milagres? Ele não é o carpinteiro? Não é o filho de Maria? Seus irmãos não moram aqui conosco? De onde que lhe veio tanta sabedoria do dia para a noite, né? O que eu chamo a atenção de vocês aqui, primeiro, não é este o carpinteiro? Marcos não faz referência à pessoa de José, do pai de Jesus. Marcos faz referência apenas a Maria, tá? Marcos faz referência apenas a Maria. Sua mãe, né? Não é aliás, diz, este não é o carpinteiro, o filho de Maria, né? O filho de Maria. Então não faz referência a José. Diferente de Mateus, nós vamos ver que em Mateus vai dizer, ele não é o filho do carpinteiro? Olha a referência a José, o filho do carpinteiro? Sua mãe e seus irmãos não moram aqui conosco? Né? Então, estas são as poucas referências que nós temos no Evangelho de Marcos à pessoa de Maria. Por isso que nós não podemos fazer uma mariologia ou ter como base para o estudo de Maria apenas o Evangelho de Marcos, porque nós temos pouquíssimas informações, né? Pouquíssimas informações, tá certo? E as informações que nós temos, sendo mal lidas, nós contribuiríamos para um discurso de que Maria teria, aliás, de que Jesus teria rejeitado a sua mãe. O que não é isso, e volto a repetir. A proposta de Marcos não é de rejeição à família,
né, de Jesus, mas a ampliar a ideia de família, que é, na verdade, a família dos discípulos de Cristo, daqueles que o seguem e fazem a vontade do Pai. E depois nós temos o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, além da cena do diálogo entre José, aliás, do diálogo do anúncio do anjo a José, né? Nós temos uma pequena referência ainda à infância de Jesus, que acontece lá no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Agora partimos para o Evangelho de Mateus, tá bom? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, nós vamos ter a cena dos reis magos, ou simplesmente dos magos do Oriente. Diz o texto: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando onde está o rei dos judeus recém-nascido. Com efeito, vimos a sua estrela surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isso que foi escrito pelo profeta. E aí vai citar o que foi dito pelo profeta, vamos mais para frente. Lá no versículo 10, vai dizer: eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhes presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Então, os magos encontram Maria, né, junto com a criança. Então, a criança estava lá junto com a sua mãe, Maria. Depois, o anjo vai anunciar a fuga para o Egito, né? Vai dizer a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai querer matar a criança. E José faz aquilo que o anjo pede. E depois que Herodes morre, mais uma vez o anjo aparece e diz, né? Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Então, nós temos aqui também, ainda no Evangelho de Mateus, depois da ideia do anúncio, né, do nascimento de Jesus por geração do Espírito Santo, a figura de Maria como a mãe do Senhor, aquela a quem José está protegendo. Tá? José aqui aparece de uma forma muito clara como aquele que deve ser o tutor, não só de Jesus, como também de Maria, né, da mãe do menino. José não vai pegar o menino e deixar a mãe para trás, né? Então José cuida da mãe e cuida do filho. Tá certo? Depois desse... uma coisa que é interessante, né? Aqui é Maria quem não fala, né? Maria não fala em nenhum momento. Ela é indicada, aparece, né, no texto de Mateus, mas ela não fala em nenhum momento, tá? Ela está sempre ali no silêncio. É apenas uma referência, tá? Mas ela está ali, ela é citada por Mateus. E depois, na vida pública de Jesus, nós temos a mesma situação que aconteceu lá no Evangelho de Marcos, né? Então, no capítulo 12, versículos de 46 a 50, nós vamos ter: Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha,
tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então nós temos a mesma situação que nós encontramos no Evangelho de Marcos e nós vamos encontrar também no Evangelho de Lucas, com algumas diferenças apenas, tá? Mas o que nos chama a atenção aqui, né, mais uma vez, é o fato de Jesus convidar aqueles que estão chamando, né, sua mãe e seus irmãos, a fazerem parte do grupo dos discípulos. Tanto que ele aponta para os discípulos e diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade do Pai, este é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Então é a mesma situação. Nós temos, por isso que precisamos prestar atenção. Nós temos a ideia de uma saída da estrutura familiar tradicional para abraçar a família dos discípulos de Cristo, para sermos todos igreja, inclusive Maria. É interessante que a Constituição Dogmática Lumen Gentium, ao mesmo tempo que apresenta Maria como modelo para toda a igreja, apresenta Maria como membro da igreja, né? Como discípula do seu próprio filho. Então, a gente nunca pode esquecer isso, né? Por que Maria é exemplo para a igreja, é figura da igreja, é modelo da igreja? Porque ela é discípula. O discipulado é que faz com que Maria seja a figura da igreja. Ela é a discípula perfeita, né? Ela é aquela que, antes de todos os demais discípulos, foi quem disse sim ao projeto salvífico de Deus. Por isso ela é referência, entende? Então aqui nós temos a mesma situação. Sair das limitações da família enquanto instituição social para abraçar uma família maior, que é a família dos discípulos de Cristo. Depois, em Mateus 13, 53 a 56, nós temos uma outra situação que também já foi trabalhada no Evangelho de Marcos, né? Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu deste lugar e voltou para a sua terra. Ensinava as pessoas na sinagoga de modo que ficavam admiradas. Olha aquela admiração preconceituosa voltando. Diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram conosco? De onde vem então tudo isso? Então perceba, no Evangelho de Marcos, a pergunta era: não é este o carpinteiro? Não se fazia referência à pessoa de José. No Evangelho de Mateus, nós já temos a referência à pessoa de José. Não é este o filho do carpinteiro? Então, o carpinteiro aqui é o pai, não é Jesus, né? Ele é o filho do carpinteiro. Em Marcos, Jesus é o carpinteiro, tá? Então, não é este o filho do carpinteiro, referência à figura de José. Até então tão importante, né? No Evangelho de infância, tão importante porque tudo foi dito a José, tá? E mais uma vez aparece o nome de Maria. Sua mãe não se chama Maria? Então, são provas, primeiro, de que Maria, de fato, estava presente na vida pública de Jesus, mesmo que às vezes seja apresentada nos evangelhos de uma forma assim não muito clara, né? Mas se fazia presente na vida pública de Jesus. E, ao mesmo tempo, o nome Maria era o nome da mãe de Jesus, tá? Então, tanto o Evangelho de Marcos quanto de Mateus e de Lucas vai apresentar o nome Maria como o nome da mãe de Jesus. Ok, minha gente?
Assim como Marcos, Mateus e Lucas também não vão falar da presença de Maria junto à cruz. Lá se diz que algumas mulheres estavam junto à cruz, mas não cita o nome de Maria, a mãe de Jesus. Cita o nome de outras mulheres, menos a da mãe de Jesus. Então, nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, a figura de Maria não aparece junto à cruz de maneira clara, né? Podemos colocá-la, né, aos pés da cruz, porque isso está claro lá no Evangelho de João. Mas nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, nós não encontramos esta referência. Tá bom? Então, pessoal, eu termino a pedir para repetir o último versículo, né, Andressa? Seria Mateus, capítulo 13, versículos de 53 a 56, tá? 53 a 56. Para encerrar, hoje, na semana que vem a gente vai falar do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos, o que nós chamamos de obra lucana. Apenas uma pequena palavra sobre essa ideia, né, dos irmãos de Jesus. Veja, a palavra utilizada aqui no grego para irmãos é adelphos, né? E a palavra adelphos, ele tem um significado muito amplo, né? A palavra grega adelphos tem um significado muito amplo. A Roberta está perguntando, existe algum livro da igreja que relata a vida de Maria? A gente vai falar sobre isso, tá bom, Roberta? Então, a palavra adelphos significa irmão, mas não quer significar apenas irmão consanguíneo, nascido do mesmo pai e da mesma mãe, tá? A palavra adelphos, ela quer significar uma relação de irmandade ou de proximidade. E vem indicar, inclusive, um costume judaico, né? Porque era muito comum que as pessoas se tratassem, os mais próximos, como irmãos. Por exemplo, Abraão chama Ló de irmão, mas Abraão era tio de Ló, né? Ló era sobrinho de Abraão. Essa ideia aparece também na intenção da palavra adelphos, né? De não apenas tratar a ideia de irmão como consanguinidade, mas como laços familiares que não necessariamente signifiquem uma pessoa nascida do mesmo pai e da mesma mãe. Então, por exemplo, primos eram chamados de irmãos. Tios, tias eram chamados de irmãos, porque eram membros de uma mesma família. Tá? Então, dentro dessa estrutura patriarcal, né, nós temos os membros da família todos como irmãos. Tá? Então, não necessariamente significa que Maria tenha tido mais filhos além de Jesus, porque o texto não deixa claro isso. Né? Quem afirma que Maria teve mais filhos precisa reler a Escritura. Né? Embora o que a gente diz, né? O fato de Maria ter dito sim ao projeto salvífico de Deus, mesmo que ela viesse a ter tido algum outro filho, isso não anularia a participação de Maria no projeto salvífico de Deus. Mas o texto bíblico não deixa claro, né, se Maria teve mais filhos ou não. Dizer que os irmãos de Jesus estavam lá não significa que os demais filhos de Maria estavam lá, entende? Então, primeiro, temos essa questão do significado da palavra adelphos, que é amplo. Não quer significar apenas 2, 3 pessoas nascidas do mesmo pai e da mesma mãe. Ou da mesma mãe, de pai diferente. Ou do mesmo pai, de mãe diferente. Né? Mas uma amplitude, o termo quer significar uma amplitude. Mais uma vez eu repito, né?
não se fala dos demais filhos de Maria, se falam os irmãos de Jesus. Então você não tem como provar biblicamente que Maria teve mais filhos, né? Como a gente escuta. Dizer que Jesus teve mais irmãos não significa que Maria teve outros filhos. Mas, padre, como que pode isso, né? Primeiro, por causa da amplitude da palavra adelphos. Segundo, também, existem textos antigos, né? Muitas vezes chamados de apócrifos, que vão tratar da ideia de que José, quando assumiu Maria para ser sua esposa, já era viúvo de uma outra esposa, né, que teria tido com ela outros filhos. E que provavelmente esses chamados irmãos de Jesus seriam filhos de José. Mas nós não temos também como confirmar isso de maneira muito clara, porque isso faz parte de uma tradição apócrifa, né? Mas é importante nós sabermos isso, por quê? Porque nós vamos perceber que nós não temos clareza com relação a isso. Por isso não dá para afirmar que Maria teve mais filhos, né? Biblicamente não dá, porque isso não está claro nos textos bíblicos. Uma coisa é dizer Maria e seus outros filhos foram chamar Jesus. Outra coisa é dizer Maria e os irmãos de Jesus foram chamá-lo, né? Então não tem nada muito claro nesse sentido, tá? Depois nós temos aqui uma pergunta do Isaac. Padre, os irmãos neste caso são nomeados Tiago, José, Simão e Judas. Sim, também fala das irmãs. Mas depois esses mesmos nomes vão aparecer como filhos de uma outra Maria, Maria de Cleofas, né? Então isso não significa que nós tenhamos uma referência clara que estas pessoas sejam filhos de Maria. Não há referência clara quanto a isso, tá? Para a gente poder afirmar com uma certeza categórica, é preciso que o texto seja claro. E não há clareza. Veja, vou repetir aqui o texto de Mateus, apenas para que a gente possa refletir, né? Cadê? Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, né? Então nós não temos referência clara, tá? E tendo também essa consciência de que a palavra adelphos quer significar uma amplitude, né, de coisas, tá bom? Na próxima semana nós vamos tratar então do Evangelho de Lucas e do Evangelho, e do Atos dos Apóstolos. Qualquer coisa nós já entramos também no Evangelho de João. Tá? Uma outra coisa também, apenas recordando, né, de maneira muito prática, se Maria tivesse mais filhos, não haveria necessidade de Jesus tê-la dado ao discípulo amado, né, para os cuidados do discípulo amado. Então, são coisas que nos devem fazer refletir, ok? Então, como eu dizia, na próxima semana a gente trata do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos. Alguém perguntou se há algum livro da igreja que fala sobre a vida de Maria. Existe literatura cristã antiga que fala sobre a vida de Maria. São os evangelhos apócrifos, tá? Por exemplo, o proto-evangelho de Tiago. A gente vai fazer alguma referência a este evangelho, né? Este evangelho apócrifo mais para frente, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? Eu tento utilizar sempre palavras simples para que não fiquem dúvidas, tá? Aquilo que de repente eu perceber que ficou alguma dúvida e tal, durante a semana eu vou tentar preparar algo mais para deixar cada vez mais claro, tá certo?
Então essa ideia, na verdade, é tratar um pouco da pessoa de Maria. Vamos, então, mais uma vez rezar esta Ave Maria, né? Agora pedindo por cada um de nós, também por todos os doentes do coronavírus, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de vocês, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.